Olá, amigos da internet. Boas-vindas ao UX Writing Cast, o seu podcast sobre UX Writing e outras coisitas más. Boas-vindas ao UX Writing Cast, o seu podcast sobre UX Writing e outras cositas más. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Lê Periardi, sou Content Design UX Writer, mentora, podcaster e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho curto que hoje está preso, uso óculos e estou, como sempre, usando uma blusa preta, um fone de ouvido e, atrás de mim, tem uma estante de livros. Oi, pessoal, aqui é a Jailma Souza, UX Writer na GetBots, mentora e podcaster. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos longos, estão presos num coque hoje, tenho olhos verdes, estou utilizando uma blusa preta, fone de ouvido e meu fundo está desfocado hoje. Oi, pessoal, aqui é a Rebeca Romana, sou UX Writer, sou uma mulher parda, tenho cabelo castanho, curto e cacheado. Eu uso óculos e estou com uma blusa cinza hoje. No fundo, uma parede verde e bege. Oi, gente, aqui é Tamis Freitas, eu sou UX Writer, podcaster e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo castanho escuro, cacheado e médio. Estou usando uma blusa verde escura, um fone de ouvido que pega na cabeça inteira e óculos. Meu fundo está desfocado. Hoje estamos aqui para entrevistar o maravilhoso Átila Vello. Bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela FAENAC, pós-graduado em Comunicação e Marketing pela Anhanguera Educacional e possui especializações em embalde marketing, marketing digital, neuromarketing e gatilhos mentais, UX Writing, liderança e gestão de pessoas. Já atuou como web writer, copywriter e UX writer na Sun. É escritor e seu livro mais recente é o aclamado UX Writing, Comece Sem Segredos. E uma das pessoas mais engajadas na comunidade que eu já conheci, eu acredito que vocês também. Então, obrigado por estar conosco, Átila. Primeiro eu gostaria de agradecer a todas pelo convite. É uma honra estar nesse espaço que já trouxe figuras que eu admiro muito. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, escuro, uso óculos e estou de camiseta cinza. Átila, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. E para começar, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. E uma pergunta que não pode faltar aqui no nosso podcast é o que o LinkedIn não conta sobre você? Senta que lá vem a história. Como a Lê falou, eu sou formado em publicidade e propaganda e eu comecei diagramando uma revista local e alguns livros que eles faziam era uma editora pequenininha, né? Então, minha primeira experiência de trabalho foi como designer. Depois disso, eu percebi que eu gostava mais de escrever e aos poucos eu fui migrando para a área de redação publicitária. Aí eu passei aos poucos a me aprofundar e me especializar em redação para web, né, ou web writing. E aí, um pouco depois, quer dizer, alguns anos depois, eu fui convidado a trabalhar como UX Writer. Fui aprendendo na teoria primeiro, depois tive a oportunidade de colocar em prática e o apanhado de tudo isso eu meio que consolidei no meu livro, né. Acho que o que o LinkedIn não conta, que é interessante, é que eu sou gateiro. Eu tenho 5 gatos e eles estão sempre por perto quando eu trabalho e estudo. São grandes parceiros da minha saúde mental, né? Junto de práticas como meditação, técnicas de respiração e talvez o que seja mais interessante que eu pratico é o otimismo deliberado, ou seja, eu sou e incentivo as pessoas a serem otimistas por escolha, mesmo quando a vida não parece tão boa. Afinal, as coisas sempre melhoram. Eu, por exemplo, perdi meu pai e fiquei um tempo afastado do mercado e consegui voltar como redator e aos poucos fui migrando para o UX Writing, que eu estou aprendendo até hoje. Sinto que só sei a pontinha do iceberg, que ainda tem muito para descobrir e aprender. Também sou gateira, mas eu estou ainda no segundo. Mas é assim, né? A gente tem 2, daqui a pouco vem mais um, aparece mais outro. um amiguinho, mais um amiguinho. Tadinho, tô tão sozinhos, né? Será que gato é igual tatuagem? Você tem que ter ímpar?
Tem que ter. Eu tava até vendo aquele especial do Whindersson, que ele tava falando, o último que ele lançou, ele tava falando sobre essa questão. Quem tem cachorro? Aí um monte de gente levantando a mão. E quem tem gato? Aí só uma meia dúzia de pessoas assim. Aí, vocês acham que é menos? Mas é porque cada um deve ter uns 12 em casa, porque quem tem gato tem logo um monte. É comunidade de gato. É bem isso mesmo. É meio viciante, né? A gente pega quer mais. Amo muito! Então, Átila, nossa trajetória, se a gente for contar mesmo, acho que dá até mais um livro. E a sua não deve ser diferente. Então, eu queria entender um pouco, né? Já que você passou pelo copywriting, webwriting, quais são os pontos principais, assim, de convergência entre as áreas, e aí pegando a nossa também, de UX Writing, e quais são as técnicas que você trouxe para facilitar o teu dia a dia na nova profissão? Para mim, o UX Writing é o filho mais novo do Web Writing, que por sua vez teve origem no copywriting. I don't speak English. Resumindo e em português, no início tinha a redação publicitária, que seguia só um caminho, da marca para o público, e tentava convencer as pessoas a comprar seu produto. Com a popularização da internet, algumas regrinhas diferentes surgiram para melhorar os textos, coisas como SEO, que é a otimização para mecanismos de buscas, como o Google, o conceito de pirâmide invertida, no qual a gente conta primeiro o que é mais importante e depois vai detalhando outras coisinhas. A definição de estruturas hierárquicas dos textos, né? Então, os títulos H1, H2, H3 e metadados, etc. Diferentes tamanhos de textos para diferentes canais. Além disso, a comunicação passou a ter duas mãos com a internet, né? Da marca para o público e do público para a marca também, como acontece bastante no Twitter, no Instagram, no Reclame Aqui, entre outros canais. O mercado ele foi se sofisticando, começou a pensar na experiência que as pessoas usuárias têm com os produtos digitais. Começou pela prática de fazer o trabalho muito pautado em pesquisa, principalmente o design das interfaces, e aí em seguida surgiram os profissionais de redação que seguiam pelo mesmo caminho, né, de fazer os microtextos e textos concisos, com clareza, trazendo a voz da marca e guiando as pessoas até seus objetivos em cada contexto, seja ele um aplicativo, uma landing page, uma página de busca, um formulário, entre diversos outros formatos do dia a dia de quem é UX Writer. Átila, conta pra gente como que é o seu dia a dia e os seus entregáveis como UX Writer numa empresa do ramo de saúde. Na Sami, a gente tem várias squads e nos últimos 8 a 9 meses, desde que eu comecei a trabalhar lá, eu tenho sido o único UX Writer no time de design. A gente tem planos de contratar mais no próximo quarto, mas o que eu tive que fazer? Eu tive que tentar me desdobrar para participar dos processos de pesquisa e imersão de cada squad e desenvolver os conteúdos junto aos product designers. Muitas vezes o processo ele fica longe do ideal, que é quando a gente entra só no fim para aprimorar os textos de telas que já estão quase prontas. Mas eu sinto que eu tenho sorte de ter um time muito bom que facilita o meu trabalho nesse sentido. Sobre ser do ramo da saúde, não muda muita coisa, pois temos um aplicativo, site, landing pages, regra de comunicação, notificações push, produto de contratação, produto de relacionamento com os membros e membras, entre outros, né? E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi conversar com os stakeholders para saber mais da empresa e me apresentar, para coletar informações e explicar o meu trabalho. Então, tive que evangelizar um pouquinho, só que como eles foram em busca de um UX Writer, eles meio que já sabiam qual era a minha função, né? Qual era a relevância do trabalho. Em seguida, eu elaborei o guia de UX Writing em parceria com o marketing, no qual a gente chegou à voz da marca, suas diferentes nuances e outras boas práticas. Átila, você falou de um assunto agora que a gente vê muito das pessoas da nossa área com dúvida, que é o guia de redação, guia de estilo e redação, né? Tem tantos nomes aí, guia de tom e voz. Como que você construiu? Como que foi a sua colaboração aí nesse guia? Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência, que eu acho que é uma coisa que a gente vê que a comunidade tem muita dúvida sobre esse assunto. Na Sami, a gente tem uma visão bem integrada, assim, de experiência das pessoas com marketing e branding, né? Então a gente tenta fazer um trabalho consistente em todas essas frentes. O marketing, eles já tinham alguns documentos que falavam sobre estilo e tinham também algumas descrições da persona da marca.
né? Então, isso facilitou bastante na hora de fazer a seleção dos atributos da voz da marca. E aí eu ia batendo com o marketing, tudo sempre, cada passo que eu ia dando, explicando para eles o que eram os conceitos, para que servia. E a aceitação foi muito boa, assim. Eu acho que a parceria foi muito produtiva. Acho que faz sentido a gente trabalhar junto, porque acho que a gente criou recentemente, inclusive, um capítulo só de redatores da SAMI, né? Então, todo mundo que mexe com texto faz parte desse capítulo, né? E está nos meus planos, inclusive, apresentar para eles um pequeno guiazinho, assim, do que eu já aprendi sobre escrita mais inclusiva, que é para eles tentarem exercitar isso no dia a dia deles também. Parte do nosso trabalho também é compartilhar conhecimento. E você compartilhou o seu aí com o seu livro mais recente, que todo mundo já sabe, né? O X-Writing Comece Sem Segredos. Mas eu acho que seria interessante também você falar um pouquinho sobre qual que é a diferença, assim, do processo criativo na hora de escrever um romance e um livro mais técnico. Você bebe em algumas fontes que são parecidas ou são completamente diferentes? Como é que você consegue conciliar, assim, a sua vida de UX-Writer e de escritor? Se tiver alguma dica aí, fica à vontade. Bom, são processos diferentes, bem diferentes. Mas, assim, na parte de ficção e na escrita de romances, eu me aventurei de forma mais buscando uma satisfação pessoal, né? Então, não foi com grandes ambições. Na verdade, nem o último livro. A ambição que eu tenho com ele é chegar ao maior número de pessoas da forma que for possível, assim. Então, acho que se o pessoal começar a escanear e começar a compartilhar, eu não vou ter problema com isso. Eu vou achar bem legal, na verdade, porque o conhecimento vai estar se multiplicando. Então, assim, foi uma forma de compartilhar mesmo. E agora, sobre os processos, né? Eu acho que quando a gente escreve um romance, a gente conta com a nossa bagagem cultural, com as nossas memórias, experiências, e também com pesquisa, mas só que são pesquisas diferentes. Assim. As pesquisas que a gente faz para escrita de um romance são mais focadas e não precisam nem contar com uma entrevista, por exemplo, ou com contato direto com outras pessoas. A gente pode só observar pessoas, a gente pode só ler outros livros e outras histórias, beber de diversas fontes, né? Agora, um livro técnico, ele exige criatividade também, mas essa criatividade é usada para explicar de uma forma acessível e didática. Só que o conteúdo que é colocado é quase 100% pautado em pesquisa, com um ou outro exemplo baseado em experiência pessoal. Consegue distinguir? Sobre o tempo, assim, confesso que no meu último livro eu me empolguei porque eu fui participar de um concurso literário, então eu consegui em algumas sprints, digamos assim, mas desde então eu tenho focado bastante em cursos e aí não tem sobrado muito tempo para escrever. Como é contar com o prefácio da pessoa que todo mundo gosta, todo mundo conhece, que a gente já fez altos cursos com ele, lemos o livro dele, somos fãs, que é o Bruno Rodrigues. Como é que foi? Você simplesmente falou assim, não, eu já tenho, vou lá, quem sabe eu consigo, né? Bom, então, eu conheço o Bruno assim de muitos anos, não somos íntimos, mas eu tenho um dos livros dele de web writing, que foi muito influente assim, na minha trajetória, e ele sempre esteve na minha memória, assim, eu sempre acompanhei ele pelo Twitter, pelo LinkedIn, mais recentemente, e foi mais ou menos isso, eu acabei de escrever o livro, revisei. Um meu amigo me ajudou, o Newton Alexandria, e aí a gente chegou no título, e eu pensei, e prefácio, né? Seria legal se fosse alguém que já fosse conhecido na área, né? Para estimular as pessoas, para dar um gostinho e tal. E aí eu mandei uma mensagem direta para ele no Twitter, assim, humildemente perguntando se ele aceitaria, e ele rapidamente se colocou à disposição, assim, foi muito legal, muito surpreendente, muito gratificante para mim, assim, eu só tenho a agradecer.
Gente, isso é talento, isso é vocação. Ó, Átila, no seu Instagram tem uma frase de Fyodor Dostoiévski que diz: não há assunto tão velho que não possa ser dito algo de novo sobre ele. Então, em algum momento te bateu alguma incerteza ou dificuldade para escrever sobre UX Writing, sabendo que tem tanto artigo, tem pessoas como o Bruno Rodrigues que já está escrevendo sobre isso? Deu algum receio? Ou talvez na hora de montar o portfólio? Como foi que você driblou essa insegurança, talvez, se é que passou pela tua cabeça? Eu senti que o livro do Bruno, ele não é muito adequado para iniciantes, assim. Eu acho que ele é um conteúdo um pouquinho mais refinado, um pouquinho mais sofisticado. E o livro da Tori, que é o Redação Estratégica para UX, ele também exige um nível de atenção grande, assim, pra gente, um nível de foco. Se você lê um pouquinho e para, você precisa voltar para ler de novo. Então eu enxerguei assim um buraco no mercado, né, editorial, faltando um livro que fosse realmente de introdução a UX Writing, né, para facilitar para as pessoas que estão em transição de carreira ou começando, dando os primeiros passos, né, ou são apenas curiosos e como product designers que querem se aperfeiçoar um pouquinho para ajudar, né, no dia a dia da equipe. Então foi mais ou menos isso. Mas eu costumo sugerir assim para todo mundo, não no sentido espiritual ou religioso, mas na vida profissional, um agnosticismo radical. Isso significa não aceitar dogmas, mesmo que sejam técnicos, mesmo que venham do Norman Nielsen Group, por exemplo, porque o que a gente faz é refletir sobre cada afirmação, opinião e técnica para avaliar se faz sentido primeiro, depois testa e testa de novo, porque às vezes o que funciona para a maioria não funciona para você. Mais ou menos como cantava Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então acho que ninguém precisa ter uma opinião formada sobre tudo, porque as coisas mudam, nossos pontos de vista mudam, e nada é permanente. Então ninguém precisa ter medo de falar sobre nada, mesmo que a gente tenha a impressão de que tudo que precisava ser dito já foi dito. Não, eu acho que sempre é bom renovar o debate. Estamos aqui aplaudindo, a gente só não pode fazer barulho com palmas, mas todas aqui estamos, meu Deus, maravilhoso, é isso! Átila, que dica você daria para quem está descobrindo a área de UX agora e está meio assim na dúvida de que área direcionar o estudo? O que você indica, assim, por onde começar a estudar? Bom, eu acho que, assim, pessoas que estão com olho em UX, mas ainda não sabem qual caminho seguir dentro de UX, pode aproveitar o divertido bot que a Jailma fez e está disponível quando você clica no balãozinho de conversar no uxhelp.com.br. Só dando um pouquinho mais de contexto, obrigada, Átila, por ter falado aí do meu projeto UX Help, em parceria com mais 3 pessoas, para o Bootcamp da Let's Bot. Então, a gente criou um bot para ajudar pessoas que estão em processo de migração, que querem conhecer a área, que querem entender um pouquinho mais sobre a área de UX Writing. Então, lá tem um teste de perfil que a pessoa pode fazer e vai mostrar a porcentagem com qual mais ela se identifica, qual que é a área que ela se identifica. Está em processo de melhorias, né? A gente quer acrescentar mais áreas, por enquanto só tem 4 áreas que a gente colocou inicialmente no MVP, e em breve tem novidades, aí quando estiver prontinha essas novidades, a gente traz aqui também para divulgar. Mas eu também enxergo outros 2 caminhos possíveis. Buscar uma formação em UX Design para ter uma visão macro, que vai ajudar, mesmo se você decidir seguir como writer ou researcher, ou então refletir sobre a rotina de cada um desses profissionais e avaliar se você conseguiria se imaginar fazendo isso e se divertindo todos os dias. Eu acho que a gente só é feliz no trabalho quando a gente se diverte fazendo o que faz. Se fosse para partir direto para o UX Writing, se fosse partir direto para o UX Writing, eu sugiro começar aprimorando a escrita, então revisar muitos textos, estudar um pouco de Web Writing, que o Bruno Rodrigues tem um livro muito bom a respeito, estudar SEO, estudar um pouco de design e suas ferramentas também. Por fim, fazer cursos, no plural, de UX Writing e ler todos os livros que a gente costuma indicar, e aí só então buscar a primeira oportunidade, né? Acho que tem mais ou menos esse caminho, fica legal. Ó, Átila, em relação à participação em comunidades, né, que foi até o que a Lê citou lá no início, que você é muito ativo, eu queria saber como você descobriu essa possibilidade de se conectar a outras pessoas, falar sobre assuntos da nova área e, enfim, qual o papel da comunidade na tua transição de carreira?
Bom, na minha transição de carreira, eu acho que a comunidade foi essencial por ser muito colaborativa, por compartilhar muito o conhecimento. Mesmo quando a gente está começando, a gente já está compartilhando. A gente vai descobrindo e trocando, descobrindo e trocando, né? Acho isso que enriquece muito, assim, acho que todo mundo ganha ao mesmo tempo. Talvez o que tenha me ajudado um pouco é a minha experiência prévia como social media, né? Quando o social media estava começando a ganhar notoriedade entre as empresas aqui no Brasil, eu peguei alguns jobs nesse sentido. E aí acho que eu meio que aprendi um pouquinho melhor a me engajar, né? Mas eu acho que eu ainda disponho de pouco tempo, assim, perto do que eu gostaria de realmente de fazer, de contribuir. Espero que possa continuar compartilhando, assim, o máximo possível e que a comunidade continue sendo acolhedora dessa forma, né? Acho que a gente sente isso nos grupos, inclusive no clube do UX Writing. Bom, Átila, primeiro, obrigada, né, por ter falado sobre as comunidades, assim, eu sou suspeita para falar porque eu amo demais e me ajudou muito a migrar e me ajuda muito até hoje. Hoje a gente consegue colaborar com alguns aprendizados que a gente tem e, em contrapartida, a gente também aprende muito, né? E o clube do UX Writing, para você que está ouvindo, é uma comunidade que a gente criou com o objetivo de fazer exatamente isso, compartilhar conhecimento, promover alguns cursos com valores bem acessíveis, diferentes do que a gente vê aí em sua maioria no mercado, trocar dica, fazer networking e se abraçar, né? Afinal, não é fácil trabalhar com escrita para a experiência, né? Amo muito! Quero agradecer muito a Jailma, a Rebeca e a Tamis, claro, o nosso convidado maravilhoso. Então, a gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Volte mais vezes. Quando você for lançar os seus próximos livros, vem aqui também, tá? Conte com a gente para poder divulgar o seu trabalho. Obrigado, gente. Assim, realmente eu estava meio inseguro, porque eu sou mais introspectivo, mais tímido, né? Mas vocês são demais, a comunidade de UX no Brasil é maravilhosa e as iniciativas que para ajudar a comunidade, assim, são muito, muito valiosas e admiráveis, assim. Eu acho que eu tô sempre acompanhando e tentando seguir, mas eu tenho a impressão de que vocês multiplicam mais o tempo do que eu, assim. Pra gente foi ótimo, eu gostei muito, né, de ter esse contato um pouquinho mais próximo com você, acho que foi super bacana. E eu acho que você tem que aparecer mais. Porque é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, se você quiser deixar aí as suas redes, deixar onde que a gente consegue comprar o seu livro, a pessoa que está ouvindo, que está consumindo esse conteúdo de alguma forma, a gente vai deixar o link aqui para facilitar para você. O UX Writing Comece Sem Segredos e meus outros livros você encontra na Amazon mesmo, ou em outras grandes redes, né? Eu gostaria de sugerir que qualquer pessoa que tiver interesse, tiver dúvida e achar que eu posso ajudar, pode me adicionar no LinkedIn, é só procurar Átila Velo. Tem um Instagram, mas eu atualizo pouco, mais fotos dos meus gatos do que de qualquer outra coisa. E eu tenho o meu site pessoal, né, o atilavelo.com.br, que é onde eu tento manter centralizadas as informações sobre a minha vida, né? É isso, pessoal. Obrigadão. A gente que agradece. E gostamos de ver fotos de pets, então com certeza todos vamos seguir você e os seus gatinhos maravilhosos. Falha nossa! Oi, pessoal, aqui é Rebeca Romano, eu sou UX Writer, sou uma mulher parda, tenho cabelos castanhos e curtos, cacheados. Eu me enrolei que são muitos adjetivos do cabelo. Tudo natural, sou bonita pra caramba! Oi, pessoal, aqui é Tamis Freitas, eu sou UX Writer, podcaster e... o que mais? Não sei. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Tem uma crise existencial. Produtora de conteúdo. O que é que eu sou? Eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. Ai, ai. Lembre-se, o UX Writing não é só textinho. Até a próxima!